E aí, galerinha, beleza? Espero que estejam todos bem, com a saúde e a graça de Deus. Vamos lá? Continuar a nossa aula nessa quarentena interminável. Já já acaba. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes, continuar falando dos assuntos mais importantes. Até então nós tínhamos falado dos fatores climáticos, para a gente entender o comportamento do clima nas mais variadas regiões do mundo. Hoje nós vamos falar dos tipos de clima nas mais variadas regiões do mundo. Porém, a partir de agora, eu vou relacionar os tipos de clima com suas respectivas formações vegetais. A gente chama isso de climatobotânica. A gente costumava sempre falar primeiro de clima, depois de vegetação. Porém, os vestibulares, cada vez mais, eles estão relacionando. A todo tempo eles estão relacionando. Então, quando eles querem falar de um certo tipo de vegetação, eles acabam adicionando características climáticas. Ou quando eles querem falar de algum tipo de clima, eles acabam caracterizando tipos de vegetação. Hoje, não dá para estudar tipos de clima e tipos de vegetação de uma forma desassociada. E é isso que a gente vai ver. A gente chama isso de climatobotânica ou climobotânica. Beleza? Vamos lá, galera. Para a gente entender climatobotânica, nós vamos ter que fazer uma sequência. Primeiro eu vou começar com a sequência latitudinal. Vou sair das áreas de maiores latitudes, ou seja, dos polos, em direção à linha do Equador. A gente vai ver que praticamente todos os tipos de clima e tipos de vegetação, eles se repetem, com exceção de um tipo de vegetação, que a gente fala já. Mas, de uma maneira geral, todos os tipos de clima e todos os tipos de vegetação se repetem dos polos até o Equador. Vamos começar justamente pela região mais fria do planeta, a região polar, a paisagem polar. Falar da paisagem polar é a gente falar de dois locais bem distintos. O primeiro, próximo dos polos. O outro, próximo dos círculos. Vamos chamar esse próximo dos polos de paisagem do clima polar. E aquele próximo dos círculos, vamos chamar de subpolar. Todas as vezes que eu falar sub, semi, a gente está falando de áreas de transição. Tá? Bom, começando então pelo chamado clima polar. O clima polar, aquele próximo dos polos, aquele das maiores latitudes da Terra, a gente já pode, né, definir que é o clima mais frio, onde as temperaturas são as menores no planeta. Falar do clima polar é falar de um clima extremamente frio, mas com elevadas amplitudes térmicas, as maiores amplitudes térmicas da Terra. A gente vai encontrar por aí a temperatura mais baixa já registrada pelo homem foi numa base russa na Antártida, no inverno, que ela registrou menos 93 graus centígrados, aproximadamente. Nessa mesma estação, nós acabamos, no verão, registrando menos 30 graus centígrados. O dia mais quente, menos 30. O dia mais frio, menos 90. 60 graus de diferença. Olha, gente, para vocês terem ideia, às vezes a gente mora numa região tropical e a amplitude térmica varia de 7, 8. Nós sentimos, quando a temperatura cai, 7, 8 graus. Imagine 60 graus. Então é uma amplitude térmica terrível. Claro que nós, num clima desse, nós viraríamos sorvete, né? Eu de chocolate, claro, evidentemente. Mas nós viraríamos sorvete. Por quê? Porque é frio para nós o tempo todo. Tanto faz menos 90 quanto menos 30, para nós não há diferença nenhuma. Porém, essa região vai ser uma região de poucas chuvas e sem vegetação. A gente não vai encontrar vegetação, por quê? Porque toda essa área vai estar coberta de gelo. Ainda que não fosse de gelo, no Polo Norte, nós também não teríamos vegetação nenhuma, porque o Polo Norte é oceano. Já no Polo Sul, aí sim, aí a gente poderia encontrar uma vegetação, se não tivesse o gelo, porque ali nós temos um continente, a Antártida. Já mais próximo do círculo, nós vamos ter o chamado clima subpolar, que é um clima de transição. Está saindo do polar para o temperado, ou vice-versa. O clima subpolar, para nós, também é frio o ano todo. Tá? Também apresenta grandes amplitudes térmicas. Mas, no verão, já apresenta temperaturas positivas, digamos assim. Você tem invernos com médias de menos 30, menos 40 graus,
Quando chega no verão, as temperaturas podem chegar a 5 graus, 10 graus, aí é um calor absurdo. Então, a gente já tem ali próximo dos ciclos polares temperaturas mais agradáveis. Justamente porque as temperaturas elas acabam registrando, às vezes, graus positivos, a gente tem o derretimento do gelo, a gente tem o derretimento da neve. E o derretimento da neve acaba contribuindo para que apareça no verão uma vegetação chamada de tundra. Uma vegetação formada principalmente por dois tipos de planta, musgos e líquens. Quando a gente fala da tundra, a gente fala de uma vegetação com um curto período de vida, 2 a 3 meses no máximo. Tá? Nasce, cresce, morre, no máximo 3 meses, só dura durante o verão. Depois fica coberta de gelo novamente. Saindo das áreas polares, a gente agora chega nas áreas intermediárias, nas chamadas áreas temperadas, aquelas regiões que ficam entre os círculos polares e os trópicos. Aí nós vamos encontrar as chamadas paisagens temperadas. Falar das paisagens temperadas é a gente falar de uma maior diversidade de paisagens. Vamos começar pelo chamado clima temperado. Qual é a grande característica do clima temperado? 4 estações do ano bem definidas. É a região onde a gente consegue entender, onde a gente consegue perceber aquilo que a gente estuda no infantil. As 4 estações do ano bem definidas. Falar do clima temperado é falar também de um clima mais úmido, próximo dos litorais, é o chamado clima temperado oceânico, onde as temperaturas elas não variam tanto. Um exemplo é Londres. Eu sou fã de futebol e nós estamos no verão da Europa. E aí está passando agora os jogos da Premier League, do campeonato inglês. Você percebe, por exemplo, que mesmo de dia, os jogadores às vezes eles estão com casaco, eles estão cobertos, e é verão na Inglaterra. Porém, os verões da Inglaterra são mais a menos, por quê? Porque nós vamos encontrar muita umidade. E essa muita umidade, provocada por uma corrente chamada corrente do Golfo, ela ameniza as temperaturas nessa região. Em compensação, os invernos da Inglaterra não são tão frios como, por exemplo, na parte central da Europa, onde a gente vai ter o chamado clima temperado continental. Aí, meus queridos, clima temperado continental, os verões são extremamente quentes, 40 graus para cima, os invernos são extremamente frios, porque é menos úmido, então você tem maiores amplitudes térmicas. Nesse clima temperado, a gente pode ver uma maior diversidade de espécies vegetais. Por exemplo, lá próximo do círculo polar, ou seja, naquelas faixas próximas do círculo polar, norte do Canadá, norte da Groenlândia, norte da Europa, norte da Ásia, nós vamos encontrar nessa área uma vegetação que a gente chama de floresta boreal, taiga ou coníferas. Ela é chamada de floresta boreal norte porque nessa latitude, no hemisfério sul, a gente não vai encontrá-la. A gente só vai encontrar no hemisfério norte. Isso por quê? Isso porque essa formação vegetal lá no extremo norte, próximo do círculo, ela encontra continentes, áreas continentais. Mais próximo do círculo, no hemisfério sul, a gente não tem porção continental, a gente só tem porção oceânica. Logo, esse tipo de vegetação, na sua latitude correspondente, ela não se encontra no sul, só se encontra no norte, por isso floresta boreal, taiga ou coníferas. É uma floresta que se caracteriza por ser aciculifoliada. Aciculifoliada quer dizer o quê? Folhas pequenas e pontiagudas. Folhas pequenas e pontiagudas. Quanto menor a folha, maior a absorção de água. É uma formação vegetal muito interessante, porque ela tem a fórmula de triângulo, de cone, por isso chamada conífera, e que é muito bem representada nas nossas árvores de Natal. É interessante porque essas árvores ela têm os galhos meio flexíveis. Quando a neve pesa nos seus galhos, ela flexiona. E aí toda a neve cai. E é interessante, porque essa neve, quando ela cai no solo, ela forma uma mureta, que os animais se aproveitam à noite para se proteger do frio. Como a natureza é interligada, né? Ela é bela. Então,
a gente tem a floresta boreal, taiga ou coníferas. Mais na porção central das áreas temperadas, nós encontramos a floresta temperada, uma das formações vegetais mais devastadas que tem. Afinal, ela ocupa os Estados Unidos da América, ela ocupa a Europa, e ela foi substituída por povoamento, por indústria, por agropecuária. Tudo isso acabou sendo responsável por uma grande destruição da floresta temperada. Porém, o que existe hoje de floresta temperada nessas regiões é muito bem preservada. Tá? Essas áreas mais desenvolvidas, elas têm uma preocupação maior em preservar o que restou da floresta temperada. Uma das características mais marcantes da floresta temperada é que ela a gente consegue entendê-la nas 4 estações do ano. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, olha, eu sou apaixonado por essa imagem. Então você tem as 4 estações do ano. Essas fotos foram tiradas do mesmo lugar, no Central Park, nos Estados Unidos da América, e representam as 4 estações do ano. A floresta temperada, ela se caracteriza por ser caducifólia. No inverno, as folhas caem. Caducifólia quer dizer o quê? Folhas que caem uma época do ano, que também podem ser chamadas de decíduas, caducifólias ou decíduas. E vamos encontrar também, mais nas porções centrais dos continentes, as chamadas pradarias. A formação de pradarias é uma formação que se caracteriza por ser uma formação rasteira. Campos, pradarias. Aqui no Brasil a gente também chama de pampas. Essa formação é formada por vegetação herbácea, uma vegetação rasteira, uma vegetação de gramínea, grama, tá? Que pode encontrar alguns bosques no meio delas. Né? Então a gente tem justamente essa formação que nós chamamos de pradarias. Infelizmente, também marcado por uma grande devastação, principalmente para dar lugar à chamada agropecuária. Nas proximidades dos trópicos, nós vamos encontrar 2 tipos de clima que a gente chama de climas de transição. São climas que estão saindo da região temperada para as áreas tropicais. Então a gente já pode concluir que são climas mais amenos, climas mais agradáveis. Esses 2 tipos de clima de transição, eles se apresentam em lados opostos nas áreas continentais. Por exemplo, mais na porção oeste dos continentes, nós encontramos o clima mediterrâneo. Mais nas porções orientais, nós encontramos o clima subtropical. Vejam que são climas que se apresentam na mesma latitude. Logo, são climas que apresentam temperaturas muito semelhantes, né? Verões quentes e invernos amenos. Claro, amenos para os padrões temperados. A gente não pode esquecer que aí está numa região temperada. Talvez os maiores exemplos que nós tenhamos seja Califórnia, clima mediterrâneo, Flórida, clima subtropical. Europa, norte da África, sul da Europa, clima mediterrâneo. Lá no Velho Mundo, do outro lado, na China, clima subtropical. A mesma coisa acontece aqui, olha, no Chile, clima mediterrâneo. Aqui no sul do Brasil, Uruguai, Argentina, clima subtropical. Lá na Austrália, a mesma coisa, olha, mais a oeste, né? Clima mediterrâneo, mais a leste, clima subtropical. Vamos começar pela paisagem mediterrânea. O clima mediterrâneo é um clima que apresenta verões quentes e invernos amenos. Porém, são predominantemente secos. 9 meses secos. Só chove mesmo no inverno. São 3 meses de chuva bem acentuadas no inverno. Mas os outros 9 meses são secos. Vejam que esse clima mediterrâneo, ele quase sempre está nas proximidades do quê? Dos desertos. Ele quase sempre está nas proximidades dos desertos. Então, esse seria o chamado clima mediterrâneo. O chamado clima mediterrâneo se destaca e se caracteriza por apresentar uma vegetação mediterrânea. Essa vegetação mediterrânea, ela se apresenta de que maneira? Primeiro, arbustiva. O que quer dizer uma vegetação arbustiva? Árvores de pequeno e médio portes. É uma vegetação que também se caracteriza por apresentar folhas secas, esgalhadas, cheias de galhos, tá? Folhas secas, que nos dias de verão, dias muito quentes, a gente acaba tendo uma facilidade enorme de incêndios nesse tipo de vegetação. Então é muito comum na Califórnia, sul da Europa, Austrália,
nós temos notícias de incêndios grandiosos, justamente nessas áreas. Inclusive, nessas regiões, nesses países, eles dizem que é a temporada de incêndio. E brigadas de bombeiros treinam o ano todo para se preparar para essa época do ano. Então, isso é uma característica muito comum desse tipo de vegetação. As chamas continuam a pôr em perigo a vida de milhares de pessoas em Los Angeles, na Califórnia. Our first task was to extinguish that to help prevent fire spread onto the property. And we've made sure that the A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Que também se destaca por apresentar dois tipos de plantas, que são os garrigues e os maquis. São os dois tipos de plantas mais comuns nessa região. Na paisagem subtropical, nós também temos o clima subtropical, com as mesmas características do Mediterrâneo, verões quentes, invernos amenos, invernos mais agradáveis. Porém, o que diferencia o clima subtropical do clima mediterrâneo são as chuvas. Boa distribuição de chuvas durante o ano. Chove muito bem o ano inteiro nas regiões de clima subtropical. Essa é a diferença básica. Florestas subtropicais hoje praticamente inexistem. Hoje praticamente já não vamos encontrar mais floresta subtropical porque elas foram extremamente devastadas. Vamos pensar na Flórida. Plantation de algodão, devastou. Vamos pensar lá no leste da China. Povoamento, é onde a gente vai encontrar a grande concentração populacional da China. Vamos encontrar no leste da Austrália. Aí a gente vai encontrar povoamento. Lembre-se, o oeste da Austrália é praticamente desértico. Então, a gente vai ter uma grande devastação das florestas subtropicais para dar lugar ao quê? Para dar lugar a povoamento, a urbanização, a agricultura, a pecuária. Então, nas áreas subtropicais do mundo, praticamente a floresta subtropical desapareceu. Aqui no Brasil, nós vamos ter, nas áreas subtropicais, um tipo de paisagem muito interessante chamado Mata das Araucárias. E essa chamada Mata das Araucárias, ela se caracteriza por ser homogênea, praticamente a gente só vai ter um tipo de vegetação, mas ela também se caracteriza por ser aciculifoliada. Ou seja, aciculifoliada quer dizer folhas pequenas e pontiagudas. Audrey, então as características são semelhantes à floresta boreal? Não. Assim, sim, não. Ela tem a mesma família, são árvores da mesma família, mas elas são de espécies diferentes. Tá? Os pinheiros daqui, né, eles têm uma forma diferente dos pinheiros de lá, tá? Que são em forma de cone. Então, isso seria características dessa região subtropical. Chegamos, enfim, à região tropical. A região tropical é essa região que se encontra entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Uma região que se caracteriza pela incidência direta do Sol durante todo o ano. Claro, a variação aí é muito pequena, porque o Sol sempre vai incidir diretamente entre um trópico e outro trópico. Consequentemente, quando a gente fala do clima tropical, nós estamos falando de um clima que é quente o ano todo. Nós estamos no inverno. As temperaturas são 26, 23, 22. Quando ela cai um pouquinho, 21, 22. Em outras regiões do mundo, se você disser que está fazendo frio, eles vão mangar de você, vão tirar onda, tá? Porque é quente o ano todo. O que melhor caracteriza o clima tropical são as chuvas. Ou seja, uma época chuvosa, outra época seca. Geralmente, a estação chuvosa é o verão, mas a gente tem algumas exceções. O litoral nordestino é um bom exemplo disso. Aqui no litoral nordestino nós temos o quê? Chuvas de inverno. Isso vai depender das massas de ar, das correntes marítimas, dos fatores chamados climáticos. Agora, de uma maneira geral, na zona tropical, no clima tropical, as chuvas são de verão. Nesse tipo de clima tropical, ou nessa paisagem tropical, a gente vai encontrar dois tipos de vegetação bem comuns. Gente, é claro, evidentemente, que eu estou falando generalizado. Né? Os vestibulares, eles perguntam de uma maneira generalizada. Nas áreas mais centrais dos continentes, nós vamos encontrar savanas,
que aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Uma vegetação arbustiva, árvores de pequeno e médio porte. Tropófita, tropófita quer dizer o quê? Adaptada a uma estação seca e adaptada à estação úmida. E que se caracteriza por ter a casca grossa, ser esgalhada. Até porque essas áreas também comumente são incendiadas, digamos assim, são marcadas por incêndios. Então, a casca grossa serve de uma certa maneira para proteger essas árvores desses incêndios. As savanas das Áfricas e o cerrado do Brasil são biomas diferentes, não tanto por causa da flora, mas principalmente por causa da fauna. Os animais que a gente encontra lá, a gente acaba não encontrando no cerrado brasileiro. Já na faixa litorânea, a gente vai encontrar a chamada floresta tropical, que aqui no Brasil a gente chama de Mata Atlântica. Uma floresta densa, uma floresta latifoliada, folhas grandes, arredondadas, e quanto maior a folha, maior a evapotranspiração. Nós vamos encontrar uma formação úmida, nós vamos encontrar uma formação perene, perennifólia. Perene é diferente de caducifólia. Caduce, as folhas caem na época do ano. Perene, elas nunca caem, estão sempre verdes. Tá? Então a gente encontra a chamada floresta tropical, mais na chamada faixa litorânea das zonas tropicais. No meio da faixa tropical, da zona tropical, nós vamos encontrar uma faixa chamada de faixa equatorial, que apresenta características muito próprias, características muito particulares, características individualizadas. Lembrem-se, recentemente a gente disse o quê? Que essa é a região onde a incidência solar vai ser maior na Terra. Então, é a região que apresenta médias térmicas sempre muito altas. Calor o ano todo. E, ao mesmo tempo, é uma região de baixa pressão, muita temperatura, baixa pressão. Consequentemente, o ar aí aquece e sobe. Tá? E, ao subir, ele carrega toda a umidade do ar, levando o quê? A essa região ser muito chuvosa. Muito chuvosa. Uma grande quantidade de rios, o que provoca também uma grande evaporação, uma grande formação florestal, o que provoca uma grande transpiração. Nós vamos ter nessa faixa de terra a região mais chuvosa do planeta, tá? Região de maior pluviosidade. Então, o clima equatorial vai se caracterizar por ser quente o ano inteiro, com chuvas bem distribuídas o ano todo. Nós temos chuvas intensas o ano todo no chamado clima equatorial. Essa região equatorial, ela vai ter uma formação vegetal própria, chamada de floresta equatorial, que muita gente também chama de floresta tropical pluvial, né? Então, uma floresta densa, né, muito fechada, uma floresta úmida, uma floresta latifoliada, folhas grandes, uma floresta heterogênea com uma grande diversidade de espécies. Então, isso é o que a gente chama de floresta equatorial. Lembrando que aqui na América do Sul, a gente chama de floresta amazônica. Mas tem na África também, a gente chama de floresta do Congo. E na Ásia também, ali na região que a gente chama de floresta de Indonésia. Então, a gente vai ter essa formação florestal em toda a faixa equatorial do planeta. E assim, a gente acaba a viagem que nós fizemos de forma latitudinal das áreas polares até o Equador. Porém, ainda vão existir outros tipos de vegetação que se encontram em áreas aleatórias, ou seja, que não são tão influenciadas pela latitude. São 3 essas áreas que a gente destaca que não são tão influenciadas pela latitude. Não quero dizer que não sejam, mas não são tão, não é o fator mais importante, como o que a gente viu até agora. Vamos começar pelo chamado clima frio de montanhas. O clima frio de montanhas, ele vai se apresentar em áreas tropicais, em áreas equatoriais, como é o caso da Cordilheira dos Andes, em áreas temperadas, como é o caso do Himalaia, em áreas polares, né? Então a gente vai encontrar o chamado clima frio de montanhas nas mais variadas porções da Terra. Uma característica ele tem em comum a todas essas regiões. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Né? À medida que a gente vai subindo, as temperaturas elas vão ficando menores. A vegetação ela vai se alterando também, mas aí depende muito da região aonde esteja essa montanha. Vamos lá, vamos começar
por uma montanha que esteja numa região equatorial, na floresta equatorial, Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. À medida que a altitude se eleva, ela vai apresentando uma formação vegetal de acordo com a temperatura. Na base dessas montanhas, a gente sempre vai encontrar a característica do local onde ela esteja. Então, se ela está numa região equatorial, floresta equatorial. Se ela está numa região tropical, por exemplo, como é o caso do Kilimanjaro, lá na África, o ponto mais alto da África, o pé da montanha vai ter o quê? Savanas. Ou se fosse mais próximo do litoral, florestas tropicais. Se essa montanha estivesse na região temperada, como é o caso do Himalaia, na base a gente ia ter o quê? Florestas temperadas, pradarias, tá? Ou floresta boreal. Ou seja, a característica vegetal da montanha vai depender da sua base, de onde ela esteja. Eu disse a vocês que eu ia dar como exemplo uma floresta equatorial. Por que eu vou dar como exemplo uma floresta equatorial? Porque é aquela que vai apresentar uma maior variedade de espécies. Começa com floresta equatorial, a altitude se eleva e a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a temperatura diminui, então a gente já vai ter uma característica de floresta tropical ou de savanas, típico de áreas tropicais. A gente continua subindo, as temperaturas vão diminuindo, e aí a gente já encontra florestas temperadas, ou também a gente encontra pradarias. Sobe mais um pouco, a temperatura vai diminuindo. Aí a gente encontra a floresta boreal. Sobe mais um pouco, a temperatura vai diminuindo. Aí a gente encontra a tundra. E, tá certo, que só apresenta-se no verão. E quando a gente chega nas áreas mais altas das montanhas, a gente não encontra vegetação nenhuma. Por quê? Porque a gente vai encontrar as chamadas neves eternas. Olha, a sequência vegetal que a gente encontra de uma montanha numa região equatorial, ela vai ser a mesma que a gente encontra numa sequência latitudinal saindo do Equador em direção aos polos. Por quê? Porque do Equador aos polos, ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Do nível do mar para as áreas mais altas, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A interferência da temperatura é a mesma. Tá? Então, consequentemente, a gente vai ter praticamente a mesma sequência vegetal. Vamos falar agora da paisagem semiárida. Falar da paisagem semiárida é a gente falar de uma paisagem que geralmente se encontra ao redor de desertos. A gente percebe que nos desertos, ao redor dele, numa faixa de transição, a gente sempre vai encontrar o clima semiárido. Porém, existem exceções. É o caso do semiárido aqui do sertão nordestino. Por enquanto, ainda não está cercando nenhum tipo de deserto. Quando a gente fala do clima semiárido, muita gente diz, clima semiárido não chove. Opa, também é outro erro. Se não chovesse, seria árido e não semiárido. O clima semiárido se caracteriza por ter chuvas irregulares. Chuvas irregulares quer dizer o quê? Tem anos que chove 5 meses, tem ano que chove 3 meses, tem ano que chove 2, tem ano que não chove. Bem assim. Então a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do clima naquele determinado ano. O clima semiárido pode ser quente ou pode ser frio. Vai depender da região que ele esteja. Se estiver numa região tropical, o semiárido vai ser quente. Se estiver numa região temperada, por exemplo, se caracteriza mais por ser fria. Não é a temperatura que vai determinar o semiárido. O que vai determinar o semiárido são as chuvas irregulares. O semiárido, ele geralmente apresenta uma vegetação de estepes. Uma vegetação de estepes é uma vegetação rasteira. É como se fosse o primo das pradarias, dos campos. Uma vegetação herbácea, com uma característica diferente. Ele acaba suportando um longo período sem chuvas. Essa é a grande característica das chamadas estepes. Eu vou destacar uma área de estepe, que já caiu algumas vezes no vestibulares. É uma região que fica ao sul da África. Essa região que fica ao sul da África se chama Sahel. E essa região é a região onde o processo de desertificação vem sendo mais avançado. A gente sabe que hoje chineses, brasileiros estão comprando muitas terras na faixa tropical da África para plantar, fazer agropecuária, principalmente soja.
e levam consigo muitas máquinas, o que está expulsando muita gente do campo na África. Essas pessoas vão para as cidades, infelizmente, as cidades já estão em condições deploráveis. Alguns que têm uma condição um pouco melhor vão para a Europa, e a gente sabe o sacrifício que eles fazem para chegar até lá. Mas muitos estão indo para o Sahel, uma região semiárida. Lá eles retiram as estepes para fazer agricultura. Só que ao retirar as estepes, eles estão contribuindo para o quê? Para o avanço do deserto. É uma das áreas onde o processo de desertificação é mais avançado. Recentemente, vários países ali daquela região fizeram meio que uma plantação de floresta, de árvores, chamada de muralha verde. A intenção é impedir esse processo de desertificação. E para terminar, a gente tem o chamado clima desértico. Aí sim, a paisagem desértica se caracteriza por ser seca, muito seca, chuvas inferiores a 250 milímetros por ano. Para vocês terem ideia, né? Tem semanas na Amazônia que chove muito mais do que isso. São áreas de chuvas muito escassas. Os desertos, as paisagens desérticas, existem por uma série de fatores que a gente já falou ali dos fatores climáticos. Por exemplo, vamos relembrar alguns. Barlavento, tá? Ou seja, por trás das montanhas, aquelas áreas que não recebem os ventos úmidos. Isso pode formar desertos. Também forma desertos a influência das correntes marítimas frias, que ao chegar ao litoral não leva chuvas. Por isso é que a gente tem desertos como o Saara, junto ao mar, como o Atacama, junto ao mar, mas que não chove porque as correntes marítimas são frias. Temos também a latitude, próximo dos trópicos. Por quê? Porque aquela região é região de alta pressão. E ser uma região de alta pressão quer dizer o quê? A área de espessura de ventos, principalmente ventos úmidos. Então, esses são os fatores mais importantes para a gente compreender a formação dos chamados desertos. Nós temos vários desertos no planeta. Por exemplo, o deserto Colorado, nos Estados Unidos da América, o deserto do Atacama, aqui na costa oeste da América do Sul, o deserto da Patagônia, na Argentina, o deserto da Namíbia, também chamado de Kalahari, no sul da África, o deserto do Saara, no norte da África, o deserto arábico, ali na Península Arábica, no Oriente Médio, o deserto de Gobi, ali por trás do Himalaia, na área de Barlavento do Himalaia. E nós vamos ter também o grande deserto australiano, muito influenciado pelas correntes marítimas de oeste, correntes frias. Então, esses são os principais áreas desérticas do planeta. Essas áreas desérticas apresentam a vegetação desértica, ou seja, quando apresentam uma vegetação, é uma vegetação xerófita, uma vegetação adaptada a longos períodos secos. E assim, galera, conhecemos as paisagens climatobotânicas do mundo. Falta agora conhecer as paisagens climobotânicas do Brasil. Valeu, galerinha. Um abraço de Wakanda. Saúde e paz para vocês.